Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. O apóstolo Paulo hoje fala para a sua comunidade de Corinto e para todos nós a respeito da ilusão da sabedoria. Uma característica que existe no conhecimento da nossa época é porque no passado as pessoas sabiam pouca coisa sobre muita coisa. Você pega, por exemplo, um dos autores da escolástica, por exemplo, um Santo Tomás de Aquino ou um São Boaventura, você vão ver que eles dão elementos para aquilo que são as ciências modernas, as mais diversas ciências. A filosofia, a teologia, a sociologia, a psicologia, tudo você pode encontrar algo para dizer sobre, para citar esses pensadores da antiguidade. Mas hoje o conhecimento é sempre mais específico. E uma característica muito comum das pessoas que estudam muito é a arrogância. Quem estuda deve combater esse demônio que está na nossa vida, que fica tentando nos seduzir para dizer que nós temos uma sabedoria, que muitas vezes os estudos servem somente para ocultar uma sabedoria de vida, para fazer com que ela não nasça. Você pega, por exemplo, uma pessoa simples, uma pessoa de fé, uma pessoa que na sabedoria da vida ela é muito mais profunda, muito mais existencial. Como não reconhecer isso, por exemplo, em um homem que se chama ignorante e iletrado, como São Francisco de Assis, que tem algo a dizer para a humanidade toda, para a pessoa de fé, para a pessoa sem fé, para um cristão, para um não cristão, porque tem essa sabedoria existencial, sabedoria que vem de uma vida humana vivida e dedicada, de uma vida de fé. Hoje o apóstolo vai dizer assim para a comunidade de Corinto: ninguém se iluda. Se algum de vós pensa que é sábio nas coisas deste mundo, reconheça sua insensatez para se tornar sábio de verdade, pois a sabedoria deste mundo é insensatez diante de Deus. A sabedoria deste mundo é insensatez, é burrice, é ignorância diante de Deus. Se algum pensa que é sábio, se ilude, porque a verdadeira sabedoria é aquela que vem de Deus, através do seu Espírito que age em nós. Isso o apóstolo Paulo nos diz em uma sociedade que se orgulha, por causa da filosofia grega, da sabedoria que tem e que os outros povos não têm. O apóstolo mesmo vai dizer, e já escutamos, que os gregos se orgulham da sabedoria, mas para nós a ignorância da cruz é a nossa sabedoria. Portanto, que ninguém ponha a sua glória em homem algum. Que ninguém ponha a sua glória em homem algum. No mundo de hoje, nós muito facilmente vemos uma pessoa ser projetada e se torna o ídolo do nosso tempo. Atenção para com isso. Na nossa sociedade, nós temos diversos ídolos que nos são semeados no nosso coração, até mesmo no nosso coração cristão. São aqueles que são os popstars deste mundo, os poderosos deste mundo, e que nós vamos começando a idolatrar essas pessoas e nem damos atenção à palavra de Deus, que vai dizer assim: por melhor que seja alguém, se é que é melhor, se é que tem valor, nós não podemos depositar a nossa confiança totalmente nessa pessoa, porque só Deus que não falha. Se nós depositamos a nossa confiança em um fundamento equivocado, chega um momento que nós vamos nos envergonhar de ter dado a nossa palavra, a nossa força, a nossa honradez por uma pessoa que possa falhar. Nós devemos sim acompanhar as pessoas com a nossa oração, mas de colocar a pessoa no justo equilíbrio. É uma criatura como nós, não um Deus. No passado, os impérios pagãos que foram destruídos pela fé cristã faziam isso, e que se vê muitas vezes isso hoje, que a mídia faz criar os seus ídolos, os seus deuses, que vão entrando no nosso modo de pensar. Com efeito, tudo vos pertence. Paulo, apóstolo, Cefas, o mundo, a vida, tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. É o Cristo, Ele, o Senhor, que é o nosso Senhor, o único nome pelo qual nós possamos ser salvos. O Salmo 23, nós assim rezamos, é um daqueles salmos que a igreja usa como um convite à oração matinal, salmo invitatório. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam. Todos nós, todas as criaturas, inclusive cada um de nós, você, eu,
todos nós pertencemos e devemos querer pertencer ao Senhor. Não seremos desiludidos. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quais são as características que deve ter aquele que quer subir ao templo de Jerusalém? Quem tem mãos puras e inocente o coração. Mãos puras, mãos que não fraudam, que não roubam, que são éticas. Um coração puro, inocente, casto. Quem não dirige sua mente para o crime. Essas três dimensões do corpo que nos fala de conservar a pureza. As nossas mãos, o nosso coração, a nossa mente. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. Na aclamação ao Evangelho de hoje, vinde após mim, disse o Senhor, e eu ensinarei a pescar gente. Continuamos a ler o evangelista da misericórdia, Lucas. Jesus estava à margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se. Jesus viu duas barcas. Entrou em uma, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. É muito interessante quando se vai nesse lugar, em Genezaré, porque ali é considerado como uma bacia acústica natural e que também Jesus é considerado como um pregador com a voz potente. Então ele se fazia escutar a partir daquele lugar. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: avança para águas mais profundas. Essa expressão do Evangelho de hoje é muito interessante. No ano 2000, o Papa João Paulo II usou essa expressão para convocar toda a igreja. Saiamos, meus caros, da nossa comodidade. Estamos com o Senhor no lago de Genezaré, na turbulência da nossa vida, mas o Senhor está na sua barca, a igreja, e não somos pessoas, discípulos que se encontraram com o Senhor para somente tê-lo para nós. Devemos ir para águas mais profundas. É muito interessante que na nossa vida de igreja, muitas vezes nós tentamos encontrar alguém para evangelizar no nosso lugar. E nas reuniões de pastorais, nos diversos lugares, a gente fica buscando convencer aos religiosos, aos sacerdotes, para que faça eles somente o dever que é de todos nós. Todos nós, em função do batismo, somos evangelizadores. De certo que o religioso, o sacerdote, tem a sua missão ministerial específica na igreja, mas a missão de evangelizar é missão de todos nós. A todos nós o Senhor está dizendo: avancemos para águas mais profundas. Não fiquemos no raso, na comodidade de quem tem medo de afogar e fica ali na água rasa. Vamos para águas mais profundas, porque o Senhor está conosco. Pedro vai ouvir do Senhor e vai responder: mestre, nós trabalhamos, porque Jesus vai dizer para lançar as redes também a noite inteira e não pescamos nada, mas em atenção à tua palavra. É a palavra de Jesus que encoraja. E ele pescou tanto peixe que as redes se rompiam. Eles vieram e encheram as duas barcas. Então Pedro vai dizer: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto tomava conta de Pedro. E Jesus vai dizer: não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Por que Pedro faz isso? Por causa da força da palavra de Jesus e por causa do milagre grandioso que Jesus realizou. Senhor, nós lutamos toda noite para pescar e não conseguimos nada, mas em atenção à sua palavra. O que a palavra de Deus conseguiu transformar na tua vida? Nós, em atenção a essa palavra, somos capazes mesmo de sair do nosso comodismo? Você, alguma vez, por causa dessa palavra de Deus, saiu do seu comodismo? Ou faz uma vivência de fé que é somente tudo calculado a partir da convicção da tua limitada inteligência? Como Pedro, devemos ter a coragem de nos lançar, na certeza de que Ele, o Senhor, nos vai proporcionar uma pescaria milagrosa, não somente em quantidade, mas em qualidade de peixe. Para isso, creiamos na sua palavra. Ó Deus, fazei que suba a vossa presença e seja aceita a oferenda da igreja suplicante,
que a gloriosa paixão de vosso Filho tornou agradável para a salvação do mundo inteiro. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.